tabela, vamos apresentar-vos alguns dados sobre modelação de bacias. Vamos falar sobre o caso do Tejo, um exemplo de análise integrada, depois os processos na bacia, os modelos que nós utilizamos para resolver esses processos e os desenvolvimentos futuros no grupo. Então, para o Tejo, pretendia-se integrar imagens de satélite, dados de campo e modelos. Pegar nisto tudo e o objetivo era que os utilizadores finais, neste caso era o INAG e as Águas de Portugal, tivessem se produzisse ferramentas que fossem úteis para os utilizadores e que eles pudessem ser úteis para a gestão da água. Este projeto chamou-se o Aquapath, podem ver a informação naquele endereço, na maior parte das bacias os problemas de qualidade da água são nas zonas costeiras ou nas albufeiras. No Tejo, não tanto para a zona costeira, pela história do Tejo, mas sim na albufeira do Maranhão, cuja albufeira estava com sintomas de eutrofização. Pelo que a abordagem a seguir é, quando há problemas no corpus de água, olha-se para as bacias de drenagem de modo a perceber as fontes que podem estar a originar o problema. E, neste caso, nós produzimos mapas de cargas, de modo a perceber de onde poderia vir o problema. Ou seja, são as fontes que depois são descarregadas na rede de drenagem e chegam aos corpos de água. Qual é que é a vantagem disto para um gestor da bacia? É poder perceber em que zonas é que podem estar os potenciais problemas em termos de fontes de nutrientes e poder atuar. Isto foi também integrado depois com o trabalho de campo, de modo a poder validar esta abordagem, quer na bacia, quer nos corpos de água com comparação com dados de campo. Contando toda a história, então, a ESA tinha mapas de uso de solo através de sensores de satélite, que têm diferentes resoluções, neste caso era o Ulisses, que teve uma resolução de 20 metros. Estes mapas, isto permitiu produzir mapas de uso de solo, e com estes mapas de uso de solo nós recorremos os nossos modelos e, como vimos, produzimos mapas de exportação de nutrientes e depois a abordagem foi validada com dados de campo. A modelação das bacias permite depois fazer a ligação com as zonas costeiras, como no caso do História do Tejo, ou no Maranhão, dar os inputs para a Albufeira do Maranhão, para nós utilizarmos o modelo. Em termos de dados de entrada, são precisos o modelo digital do terreno, o uso do solo como vimos, o tipo de solo, fontes pontuais existentes na bacia, pelo que depois o modelo calcula as fontes difusas e são integradas as fontes pontuais. Em termos de produtos, isto é um mapa das cargas difusas de azoto, em que podemos ver o verde mais escuro é cargas menores e os verdes mais claros são cargas maiores. E podemos ver aqui esta zona com cargas menores que representa uma zona de uso de solo, florestal e um tipo de solo mais grosseiro, ou seja, que implica que está sujeito a menos erosão e a menores cargas difusas. Esta zona aqui é o Maranhão, que tem cargas maiores e é uma zona muito mais agrícola, podem ver aí no land use, é a zona mais a verde, e com solos mais finos e por isso mais propensos à erosão. Isto aqui já são os mapas de carga total para o Tejo, ou seja, diferem dos anteriores em que tem, além da parte difusa, tem também as cargas pontuais, e podemos ver que aparecem aqui os grandes aglomerados, como a zona metropolitana de Lisboa, Tomar ou Castelo Branco. Em termos de distribuição das cargas de nutrientes, podemos ver que a parte superior do Tejo
são cerca de 20 mil toneladas de azoto e cerca de 3 mil toneladas de fósforo, em que a maior parte é proveniente de Espanha, que é a componente azul, o que indica que a maior parte da carga vem já de Espanha. Na bacia do Soraya e nestas bacias temos a parte difusa, que é a laranja, é a principal componente. Como tínhamos visto anterior, é a zona mais agrícola e com os solos mais finos. Depois, para o Maranhão, o mesmo tipo de mapas, temos as cargas difusas, em que na parte superior temos cargas mais baixas e na parte inferior cargas mais altas, e isto deve-se ao facto de termos solo na parte superior, solos muito mais grosseros, com textura mais grosseira, menos propensos à erosão, e uma mancha da zona agrícola que se situa principalmente na parte inferior, e daí temos as cargas difusas maiores na zona inferior, na zona sul. Aqui, mais uma vez, as cargas totais, ou seja, para além das difusas que já mostrei, inclui as pontuais, e podemos ver a influência das descargas detectadas nas zonas urbanas de Porto Alegre, Crato, Avis, e esta zona é principalmente associada à parte difusa e às viniculturas. A mesma coisa que tínhamos visto para o Tejo, em termos de distribuição das fontes. As principais fontes são as fontes difusas, e em que ali podemos ver a parte verde do queijo, que é a parte urbana. Na parte de cima aparece maior, principalmente devido ao efeito da cidade de Porto Alegre e da descarga da ETAR. Estes foram os mapas obtidos, e para dar confiança aos resultados mostramos a validação, ou seja, a validação hidrodinâmica, em que aqui são 4 estações de caudal dentro da bacia do Maranhão, em que a azul são os dados do INAC de caudal e a laranja são as simulações do modelo de caudal. E podemos ver que, em termos anuais, o modelo consegue apresentar tanto os andamentos como as ordens de grandeza do caudal. Isto era em termos anuais. Em termos diários, o modelo consegue apresentar a ocorrência no instante dos picos e também a sua magnitude, ou seja, consegue apresentar o hidrograma. Aqui apresenta a correlação e a eficiência, que são já valores elevados. A correlação que mostra se as duas séries têm o mesmo andamento, e a eficiência, para além do andamento, tem em conta também o erro entre as duas séries. Para além da validação em termos de caudais, fizemos a validação em termos de nutrientes, porque basicamente o que eu tive a mostrar foram mapas de fontes de nutrientes, ou seja, são as descargas de nutrientes para os rios. Estes nutrientes são descarregados nos rios, e depois nos rios ocorrem os processos no rio, até que chegam a uma estação de monitorização, e essas cargas podem ser comparadas com as medidas na estação. E é isso que nós fizemos, e comparamos. A azul é a abordagem das fontes, é isto que eu vos disse, pega-se nas fontes, as fontes depois são descarregadas no rio e tem uma retenção no rio, e compara-se com aquelas baseadas em medidas na estação. E podemos ver, tanto para o azoto como para os fósforos, isto é uma análise anual, conseguimos ter a evolução e a ordem de grandeza das cargas. Agora, ia passar ao Pedro, que vai-vos falar principalmente dos pormenores e do que está por trás dos processos associados às vacinas. Bom, portanto, esta apresentação ela começa assim um bocadinho mostrar-vos com um exemplo prático o que é que em termos ambientais nós podemos tirar de tudo isto. Nós vamos falar hoje de modelação de bacias hidrográficas. Portanto, eu agora vou fazer assim, portanto, nós começámos pelo fim, não é? Nós podíamos ter mostrado primeiro os modelos e mostrar assim, as partes técnicas todas, e depois ter mostrado isto tudo. Isto é uma maneira, no fundo, para vos tentar captar a atenção. E, portanto, antes de eu começar, eu perguntava se têm, assim, para já, alguma dúvida em relação a isto que o David vos esteve a falar, alguma questão ou, assim, algum comentário. Senão também depois no final temos tempo depois para falar um bocado.
Bom, então, vamos então falar agora nos processos ao nível da bacia hidrográfica, nas ferramentas que nós estamos a usar e quais são agora os nossos desenvolvimentos futuros. Todos aqueles resultados que vos esteve a mostrar, no fundo, resultam de modelos que resolvem a hidrologia básica de uma bacia hidrográfica. Nós aqui temos mais ou menos a representação, temos aqui o corpo de uma bacia hidrográfica, que é composta por uma zona não saturada, por uma zona saturada, por um rio, por uma superfície, por uma vegetação e podia aparecer ali também já agora umas nuvenzinhas para representar a atmosfera, mas íamos toda aquela parte ali a branquear a atmosfera. E portanto este conjunto nós podemos agora definir uma série de caminhos por onde a água pode ser escoada. Portanto, logo a primeira coisa, aquilo que é o elemento forçador do ciclo da água numa bacia hidrográfica é a precipitação. É um elemento fundamental. Portanto, para nós conseguirmos perceber qualquer coisa numa bacia hidrográfica, a primeira coisa é a precipitação, porque é uma coisa muito variável. Esta precipitação cai à superfície do solo. Ao cair na superfície do solo podem acontecer duas coisas. Ou se infiltra, ou é transformada em runoff. Portanto, toda a água que cai aqui na superfície do solo, ou se infiltra, ou é transformada em runoff. Depois ainda existe uma outra parte que eventualmente pode cair em cima das folhas e nunca ser transformada em nenhuma delas. E ser diretamente evaporada. Tipicamente nos modelos o que acontece é que essa componente entra na componente de evapotranspiração do modelo. Depois esta água, da água que é transportada por runoff, o que vai acontecer a essa água é que, se ela não infiltrar entretanto, vai ter um rio. A água que entra por infiltração vai ter dois destinos. Ou por percolação vai eventualmente ter um aquífero, e desse aquífero vai ter ao rio, ou então eventualmente pode ter um aquífero profundo que não vai contribuir diretamente para aquele rio. Eventualmente pode contribuir para outros rios fora daquela bacia, pode eventualmente contribuir para o mar, mas que não vai contribuir para aquele fim. Nós podemos realizar uma bacia hidrográfica, elas podem ter vários formatos, mas nós podemos fazer uma bacia hidrográfica, uma coisa mais ou menos deste género, onde aqui temos a rede de drenagem. Portanto, aquela unidade que nós temos ali, basicamente é uma área de solo, nós tipicamente chamamos uma subbacia, que drena para aquele rio que ali aparece, e eventualmente esta água vai ter este rio, vai ter este ponto de saída da bacia hidrográfica. E o que acontece é que uma parte desta água que cai nesta subbacia, eventualmente vai ter um aquífero profundo, que é um aquífero que é transversal à bacia e que, eventualmente, poderá a água que está neste aquífero nunca chegar a contribuir para esta bacia hidrográfica. Mas, tipicamente, isso é uma porcentagem pequena de todo o balanço hídrico da bacia hidrográfica. Outra componente importante para nós conseguirmos fazer o balanço de água à bacia, que é assim, digamos que, para perceber como é que funciona uma bacia hidrográfica, é assim, o básico. Uma componente muito importante é a evapotranspiração.
E porquê a evapotranspiração? Porque numa bacia hidrográfica, como eu vos disse, há uma componente muito importante que é a precipitação. E depois existe outra componente também que é muito relevante, que nós estamos sempre a ouvir falar na televisão cá em Portugal, que é vem a seca, não vem seca, não sei o quê, que basicamente está relacionada com a quantidade de caudal que é gerada à saída da bacia hidrográfica. E portanto nós ouvimos falar muito da precipitação, porque ouvimos as notícias, ouvimos o tempo todos os dias, vou chamar para os meteorólogos. E depois o caudal, que ouvimos falar sempre por causa das secas e não sei o quê. Há aqui uma coisa no meio que é o que nos permite, com base na precipitação, saber eventualmente o que é que vai sair no caudal. Que é que é a evapotranspiração. A evapotranspiração, se nós pegarmos a precipitação e se tirarmos a evapotranspiração, se admitimos que a quantidade de água que vai para o tal aquífero profundo é muito baixa, tipicamente é relativamente baixa, nós podemos dizer, grosso modo, que a precipitação menos a evapotranspiração vai dar o caudal. Bom, agora tínhamos de ter aqui as unidades, tínhamos depois de fazer as unidades, mas de qualquer maneira, este é o balanço básico que nós fazemos à bacia hidrográfica. E portanto, esta evapotranspiração é muito importante, porque a precipitação é conhecida, há sítios que medem a precipitação. E o caudal também é conhecido e, portanto, o primeiro exercício que nós fazemos com estes modelos é tentar ver se nós conseguimos reproduzir isto. Com base numa precipitação, correr um modelo, com base numa série de parâmetros, calcular a evapotranspiração e tentamos ver, o modelo calcula um caudal e nós comparamos esse caudal com caudais medidos. Com isto ficamos a saber se o nosso modelo consegue então representar esta primeira fase da aplicação dos modelos de bacia hidrográfica, que é o balanço global da bacia. Bom, então esta evapotranspiração é muito importante, ela depende, e é aqui que entra os processos do modelo, e começo por aqui a mostrar mais ou menos os processos que estes modelos resolvem. No que diz respeito à evapotranspiração, a evapotranspiração depende basicamente de condições atmosféricas, portanto, umidade relativa, temperatura, radiação e vento. Portanto, é tudo aquilo que consegue evaporar água. Portanto, a umidade relativa consegue evaporar água se nós tivermos um baixo teor de água na atmosfera, mais facilmente a atmosfera consegue retirar água a partir do Sol. A temperatura, quanto mais elevada for a temperatura, mais facilitada é a evaporação da água. A radiação, quanto mais nós aquecemos a superfície do Sol, também mais temperatura temos. E o vento, conseguimos remover rapidamente a água da superfície que está a evaporar. Depois um outro parâmetro que é fundamental é que se não houver água não há evapotranspiração. É um parâmetro fundamental para nós conseguirmos ter evapotranspiração. Saber se temos água disponível no solo para ser evapotranspirada. E depois outro parâmetro também importante é a quantidade de vegetação que temos. Quanto mais vegetação temos, maior a superfície que nós temos para evapotranspirar, para transpirar. E, portanto, maior a nossa capacidade de perder água por evapotranspiração. Portanto, a evapotranspiração, nós podemos dividi-la em duas partes. Ela é evapotranspiração, portanto, evaporação e transpiração. O que é que este boneco pretende representar? No caso de uma cultura anual, o que nós temos tipicamente, este sowing quer dizer a sementeira. A sementeira inicia-se com um solo completamente nu, tipicamente lavrado, e portanto pode-se considerar que está completamente isento de qualquer tipo de planta e portanto a sua componente em termos de evaporação é de 100%. Portanto, a mancha a preto significa evaporação da escala de 0 a 100%, portanto significa que eu tenho, no momento 0, tenho tudo de evaporação. No momento a seguir, eu já tenho uma pequena componente de transpiração, que é este
que é esta parte aqui, e, porque imediatamente começam a crescer plantas, e conforme eu vou evoluindo em direção à altura da colheita, a minha componente de evaporação vai diminuindo e a minha componente de transpiração vai aumentando. Esta componente de transpiração vai sendo acompanhada pela evolução do índice de área foliar, e o índice de área foliar basicamente é a quantidade de folhas por unidade de solo. Portanto, basicamente o que nos dá é qual é que é o aumento de superfície de transpiração. Mas as unidades é área de folha por área de solo. E em alguns sítios pode chegar a atingir 10 metros quadrados de folhas por metro quadrado de solo, que é uma coisa impressionante. Pensar que nós conseguimos empilhar 10 vezes mais área de folha do que área de solo. Portanto, quando nós começamos a chegar para o final da cultura, a evaporação começa a ganhar algum terreno, porque começamos a entrar no processo de senescência da cultura, que é ali mostrado depois pelo BIFI Index, também começa a diminuir ligeiramente. E, portanto, há um aumento ligeiro da evaporação. E na prática não há um aumento ligeiro, o que acontece é que há um decréscimo da transpiração e, portanto, a evaporação aumenta em termos de proporção. Bom, o que é que estes modelos também tipicamente resolvem? Portanto, como o David esteve a dizer, em termos ambientais, aquilo que nos interessa bastante, em termos de qualidade da água, são os nutrientes. E os nutrientes principais são o azoto e o fósforo. As plantas, que vêm agora aqui a propósito do Lifaria Index, tipicamente são representadas nestes modelos com base em 3 parâmetros. Total biomass, que basicamente é carbono, quantidade de azoto, e quantidade de azoto e quantidade de fósforo. Isto depois é importante, e entra aqui um bocadinho à má fila, mas isto depois vai ser importante para depois um outro balanço que nós temos de fazer, que é o balanço dos nutrientes. Portanto, já temos o balanço da água e teremos também de fazer um balanço dos nutrientes. E, portanto, então estes modelos, tipicamente, quais é que são então as variáveis de estado destes modelos? São a quantidade total de biomassa, quanto é que elas armazenam de nutrientes, a quantidade de biomassa nas raízes, que é depois importante para saber onde é que elas podem ir buscar água, e depois também para saber qual é que é a quantidade dos nutrientes desta planta que acabam por ficar no solo. Todas estas plantas depois têm um ciclo de vida em que o nosso objetivo no final, e a razão porque elas são importantes nestes modelos, é porque não só permitem estimar de uma forma mais correta a evapotranspiração real, mas também porque são importantes para todo este ciclo de nutrientes. Todos os nutrientes que estão sequestrados na planta não são transportados por erosão ou por percolação. Em contrapartida, todos os nutrientes que tiverem no solo podem ser transportados por erosão ou por percolação, mas se eles também não existirem aqui, a planta depois não pode crescer. Depois, se a planta não cresce, não temos Lifaria Index para estimar de uma forma correta a evapotranspiração e, portanto, isto para dizer que isto vai afetar quer o balanço em termos de água, quer o balanço em termos de nutrientes. Bom, isto então para vos dar uma ideia de como é que funcionam, em termos da parte da vegetação, estes modelos. Continuando então, na parte do escoamento de água, portanto, como eu vos tinha dito, nós temos basicamente 4 meios, portanto, o escoamento superficial de Portanov,
temos o escoamento no meio não saturado, o escoamento no meio saturado e depois o escoamento no frio. Portanto, ao nível do escoamento não saturado, quais é que são as particularidades? As particularidades são que, para já só fazer aqui um parênteses, o meio saturado e o meio não saturado, basicamente equilibram a mesma coisa. São basicamente meios porosos, ou eventualmente fraturados, mas são meios porosos, ao fim e ao cabo são meios porosos. Onde nós temos parte sólida e temos a parte que ou está vazia ou está com água. No caso dos solos, a maior parte do tempo nós temos o meio não saturado. Mas na prática, depois de uma chuvada, o meio fica saturado, não é? Por isso passa a ser um aquífero. E portanto, estes solos e esta água relacionam-se com o solo da seguinte forma. Nós temos, fazendo aqui assim uma escala de água no solo, portanto as partículas castanhas representam a parte sólida do solo, e aqui temos uma escala que é de um aumento de disponibilidade de água e também é valor absoluto de quantidade de água. Portanto, nesta ponta do gráfico, nós temos aqui assim zero de água. Este zero de água é atingido quando? Se nós pegássemos no solo, puséssemos num forno a 1000 graus, não sei, e destruíssemos completamente a amostra e conseguíssemos fazer a água toda, mas destruímos completamente a amostra. Isto para vos dizer então que esta não é uma situação real. Porquê? Porque nós temos água, inclusivamente, dentro da parte sólida, dentro das argilas, por exemplo. E portanto, esta água, desde o zero até aqui um determinado ponto, é água que está muito agarrada ao solo, por forças capilares. E também por também água que está dentro de alguns colóides. E portanto, toda esta água, desde o zero até este coeficiente de amortecimento, é água que se considera muito agarrada ao solo. E é água que se considera não estar disponível para as plantas tirarem, porque está demasiado agarrada ao solo. E aqui até parece designada como higroscópico água, water. Estas apresentações estão em... nós às vezes já fazemos apresentações um bocado em inglês e em português e não sei o quê. Bom, tipicamente a gente tenta sempre fazer em inglês, assim pode usar sempre em qualquer situação, mas depois há sempre estas situações estranhas em que a gente está a dar as aulas todas em português e depois as apresentações estão em inglês, mas fica mais versátil. Para não se adivinhar agora os slides e para a frente em português. Bom, fechando parênteses, toda esta água que está entre o zero e o coeficiente de amortecimento é água que não está disponível para as plantas retirarem. E depois daqui para aqui, até a capacidade de campo, o field capacity, nós temos água que as plantas conseguem retirar. Mas que, perto deste coeficiente de amortecimento, é água que está muito presa. Mas as plantas conseguem, por mecanismos químicos, mesmo assim, retirar essa água. Presa por forças de capilaridade. Portanto, qual é a importância disto? A importância disto é que a água que está entre este coeficiente de amortecimento e a capacidade de campo é a água que é evapotranspirável. Tá? E isto é importante conhecer para então podermos determinar o tal parâmetro que depois no final nos permite ter modelos que permitem calcular o caudal. Entre a capacidade de campo e a saturação, também há água que é evapotranspirável, mas na prática esta é sempre uma situação transitória e nunca pode ser muito duradoura, porque se for muito duradoura também as plantas acabam por morrer, as plantas precisam de oxigênio, portanto o solo nunca pode estar muito tempo saturado. Portanto esta é por definição sempre uma situação transitória no solo. E é aqui designada neste boneco como água gravitacional. Também é a água que está muito menos agarrada aos colóides. E o que pretende esta imagem designar é que esta água que está aqui mais azul escuro é a água que está muito mais separada dos colóides e portanto, as forças de capilaridade se sentem menos e, portanto, é a água que mais rapidamente escoa. Bom, isto era para vos mostrar já, então, alguns resultados de um modelo de teor de água.
Portanto, isto aqui era um perfil de solo com 3 metros, 1 metro mais 2 metros. E isto aqui é um gráfico TZ, significa que nós temos no eixo do X tempo e no eixo dos Y temos o Z, que é a letra que nós costumamos usar para a profundidade. E portanto, o que isto significa, esta escala de cores vai de 0 de teor d'água a 0,45, isto é a percentagem, portanto 0% a 45%. Já agora mais um parênteses, os solos tipicamente assim, se quiserem ser os valores gerais, a porosidade dos solos atinge um valor máximo de 50%. Tipicamente, pode haver mais, há solos realmente com porosidades muito grandes. Portanto, o teor de água, no máximo num solo, atinge os 50%. Portanto, se tivermos 1 metro cúbico de solo, conseguimos lá meter meio metro cúbico de água. Bom, e então esta escala que nos mostra é este teor de água numa escala mais ou menos desse género, que varia entre 0 e 50%, mais ou menos. E o que conseguimos ver aqui é que temos aqui à superfície períodos em que temos a camada da superfície a vermelho, que basicamente significa teor de água muito baixo, significa que estamos em períodos de evaporação, ou de evapotranspiração, muito forte, e de pouca precipitação. E depois aqui chegamos a um período onde temos isto aqui a azul, significa que estamos em períodos de precipitação. E é engraçado que se vê mesmo nos vários eventos que nós vamos ter de precipitação. E cai mais tudo a azul, porque nós cai mais temos uma zona freática. Portanto, este meio aqui está constantemente saturado. Isto aqui é um zoom em relação só a este perfilzinho de solo. E pronto, isto basicamente o que vos mostra é que nós temos aqui vários períodos e consegue-se identificar sempre aqui uma certa repetição. Temos um período de evapotranspiração, e se calhar eu mostro isto aqui assim a seguir, eu tenho aqui um. Portanto, ali em cima, estes gráficos estão todos no eixo do X, mais ou menos com a mesma escala de tempo. Portanto, no gráfico lá de cima temos evapotranspiração potencial, temos chuva, temos rega. E, portanto, o que isto nos mostra é que os tais sítios que eu estava a designar como precipitação são correspondentes aqui a estes períodos de chuva, portanto, conseguem identificar que os períodos de chuva estão associados a estes períodos aqui a azul, e estes períodos a vermelho estão associados com os períodos onde houve chuva, houve regas, mas regas que foram feitas não só em grande quantidade, portanto aqui não há esta zona aqui assim vermelho, foram feitas regas em grande quantidade, mas depois foram feitas regas pequenas que basicamente mantiveram o teor de água aqui num valor mais ou menos elevado, mas que à superfície continua sempre o sol bastante seco, porque estamos num período de verão e de primavera-verão e portanto a evapotranspiração é muito elevada. Bom, portanto, evapotranspiração é um parâmetro fundamental para o balanço de água. E agora vamos ver para o balanço de nutrientes o que é o mais importante. Tipicamente aquilo que os modelos resolvem é o ciclo do azoto, o ciclo do fósforo e o ciclo do carbono. Tipicamente não, porque quando a gente começa a falar em carbono já temos de falar em coisas mais globais, não é? Ao nível da bacia hidrográfica, tipicamente resolve-se o ciclo do azoto e o ciclo do fósforo. Este ciclo está muito centrado no solo, também está e também tem perdas e ganhos a partir da atmosfera. Pronto, isto aqui em relação ao azoto. Pronto, e está centrado no solo e depois, eu se calhar passo aqui nos slides da frente, e depois também temos todos estes nutrientes no solo que vão contribuir, e para dar agora aqui assim uma imagem global deste ciclo de nutrientes depois no rio, portanto nós temos todo o ciclo de nutrientes no solo. Esses nutrientes são transportados, quer por percolação, quer por erosão, para o rio, e depois no rio nós temos uma série de processos de qualidade da água que envolvem bactérias, que envolvem produtores primários, que envolvem
produtores secundários, e portanto todos esses nutrientes vão abastecer esse sistema. E portanto é isto que depois no final nos vai interessar tipicamente em termos de ambiente, é isto. É que estes nutrientes todos que nós estamos aqui a falar vão ter ao rio, onde todos estes processos depois ocorrem, e também nas massas de água. Os nutrientes, o azoto e o fósforo, é que vão abastecer todas estas cadeias alimentares. Portanto, vamos passar por cima disto a correr, porque na próxima aula vos vou falar disto em detalhe. Estes processos, quer no rio, quer nas águas, quer nas albufeiras, quer nos estuários, são tipicamente os mesmos. Aliás, nós estamos a usar o mesmo modelo para rios, massas de água e, aliás, usamos vários modelos acoplados. Bom, isto então era para dar a ideia aqui assim da história toda e dizer então que temos então os ciclos de nutrientes ao nível do solo e depois esses nutrientes vão ter aos rios, vão ter às albufeiras, através, como eu já vos tinha dito, os tais processos de perfuração, que estão associados então a toda aquela dinâmica no meio não saturado e saturado, e depois também uma boa parte, e cá em Portugal pelo menos uma grande parte dos nutrientes, são transportados por um processo de erosão. Também é um resultado de um modelo em que nós podemos ver, para a Albufeira do Maranhão, que o David já tinha falado, onde se pode ver a quantidade de erosão gerada por subbacia hidrográfica. E esta erosão é resultado do quê? É resultado do caudal que nós estimamos de Ranof, que por sua vez depende da água que não é infiltrada. Portanto, toda a água que não é infiltrada é transformada em Ranof e esse caudal vai provocar o processo de erosão. O que é relevante então aqui para, antes, começando ainda então no caudal de Ranof? O caudal de Ranof depende da água que não é. Portanto, o Ranof, tudo que não é infiltrado é transformado em Ranof, e então quais é que são os mecanismos relevantes, ou os aspectos relevantes para a quantidade de água que se infiltra? O tipo de solo. Se nós tivermos um solo muito arenoso, não é? Se vocês forem à praia deitarem um balde de água numa poça, a água imediatamente se escoa. Porquê? Porque tem uma condutividade elevada, uma condutividade hidráulica elevada. Ao passo, se vocês forem um solo, se forem ao vaso lá em casa, vocês deitam água, que já tem muito mais, uma componente muito mais argilosa e, portanto, tem uma condutividade hidráulica mais baixa, porque tem pós mais finos, portanto, as forças de estabilidade são mais fortes. Forma-se uma poça de água e, portanto, é mais lenta a velocidade de infiltração. Portanto, assim, grosso modo, o mundo não quer assim tão preto e branco, mas, grosso modo, num solo mais arenoso nós temos menos Ranof, num solo mais argiloso nós temos mais Ranof. Depois também, o tipo de vegetação também é relevante. Se nós temos um tipo de vegetação muito cerrado, a água vai encontrando muitas barreiras, o atrito aumenta e, portanto, a quantidade de água que se infiltra vai ser mais baixa. Vai ser mais elevada, porque a água vai andando mais devagarinho e tem mais tempo para infiltrar. Portanto, mesmo que seja um solo argiloso, se a vegetação for tão cerrada, que a velocidade da água é muito baixa, ele vai ter sempre tempo para ir infiltrando um bocadinho. Portanto, a vegetação também tem efeito sobre a quantidade de água infiltrada. Pronto, isto aqui é um exemplo de um modelo em que nós temos aqui assim, está a passar os eventos de precipitação. Sempre que há um evento de precipitação, verifica-se que surgem aqui assim umas manchazitas que basicamente se ligam a esta escala de cores que vai de 0 a 0.01 toneladas de sedimentos por hectare. E, portanto, sempre que vem um evento de precipitação, mais relevante, alguns eventos não chegam a gerar quantidades de Ranof relevantes. Porquê? Porque outro parâmetro que também é importante para a infiltração, se eu tiver um solo saturado, a minha infiltração vai ser mais baixa.
Se eu tiver, e portanto, eu primeiro preciso de atingir a saturação no solo, ou pelo menos um teor de água suficientemente elevado para depois começar a ter eventos de runoff relevantes. Portanto, de vez em quando, e por isso é que não é logo à primeira chuva que nós temos os eventos de erosão. E portanto é o que esta animação significa. Pronto. Ferramentas que portanto já nos demos assim uma ideia dos processos principais ao nível do balanço de água, do balanço de nutrientes. E agora quais é que são então as ferramentas que nós estamos a utilizar para resolver para resolver então a hidrologia e estes ciclos de nutrientes. Temos este Moyland, que é um modelo que tem sido desenvolvido no nosso grupo e que tem utilizado uma série de códigos que já tem sido desenvolvido depois também para todo o resto do sistema MOI. E depois temos este outro modelo que é o SWOT, que é um modelo de referência a nível mundial e que nós temos usado agora para obter todos aqueles resultados que o David teve a mostrar eram utilizando este modelo SWOT. Este modelo SWOT tem vantagem primeiro de ser um modelo de referência, depois de ser um modelo que já lá tem os processos todos e de já ter muitas bases de dados associadas com plantas, com práticas agrícolas, com uma série de coisas que permitem facilmente aplicar o modelo em qualquer sítio. Portanto, nós já aplicámos isto em Portugal inteiro, dentro das bacias, e é um modelo que está muito adequado aos dados que existem atualmente. A tendência agora é o tipo de amostragens que se faz. Portanto, no passado, tipicamente, o tipo de amostragem é um tipo de amostragem diária, e fala da precipitação, fala do caudal, hoje em dia, fala da temperatura. Hoje em dia, a tendência é para começarmos, desde 2000, pelo menos cá em Portugal, é começarmos a ter medidas subdiárias de caudal, de precipitação, de temperaturas, de umidades relativas. Portanto, começamos a ter agora, a partir de 2000, uma série de dados que nos permitem agora começar a pensar noutros modelos. Que é o caso do Moyland, que são modelos que permitem já, que é um modelo que tem uma abordagem mais física do que o modelo SWOT. O SWOT tenta assim ter uma abordagem um bocadinho física, mas ainda tem muitas equações empíricas. Portanto, um dos trabalhos que nós estamos a fazer agora é incluir a vegetação. Portanto, o que é que nós temos estado a fazer? É tentar ir a outros modelos, buscar aquilo que os vários modelos que existem no mercado têm de bom e incluir no nosso modelo. No caso do SWOT, o que nós estamos a ir buscar, e é assim, acho que a única coisa que me lembro que nós estamos lá a ir buscar, é a parte do crescimento das plantas. Porque tem um modelo que nos parece bom e, portanto, estamos a incluir no Moyland. Portanto, falamos agora um bocadinho só e rapidamente das equações. No caso do rio, e isto neste caso são as equações do SWOT. No caso do rio, o SWOT calcula a velocidade basicamente dizendo que a velocidade depende de um declive e do atrito do canal. Portanto, a equação mais coisa menos coisa é parecida também no Moyland. Depois, no que diz respeito à percolação, ao aquilo que o SWOT chama um escoamento lateral e aquilo que o SWOT chama um base flow, basicamente o Moyland resolve tudo isto, resolvendo uma única equação para o meio
para o meio poroso. Aquilo que eu comecei por dizer que o solo e o meio saturado, ou o meio não saturado e o meio saturado, basicamente constituem um meio poroso. Onde, quando nós temos o meio não saturado, temos aquela particularidade de as forças capilares serem dominantes. Portanto, para calcular a percolação, o SWOT tem um modelo simples, onde a água percolada vai depender basicamente daquele TT, que é um travel time for percolation, em que ele vai depender das tais variáveis, das tais quantidades de água que nós tínhamos visto lá atrás, que é a água na saturação e a água na capacidade de campo, a dividir pela condutividade em saturado. Portanto, basicamente o que aquela equação está a dizer é que a água que vai percolar é a água que está entre a saturação e a capacidade de campo. Naquele slide também lá atrás se chamava água gravitacional. E que, portanto, essa água vai circular à velocidade do capa de saturação. Aquele capa de saturação é uma medida empírica que é feita no meio poroso, em que basicamente pega-se no meio poroso onde se quer medir o capa de saturação, deita-se água, deita-se uma coluna de água em cima e vê-se quanto tempo é que demora aquela água a atravessar todo o perfil do solo e fica-se com uma condutividade em saturado. Pronto, isto aqui assim é uma abordagem um bocadinho a preto e branco da realidade, porque na prática toda a água se escoa, mesmo com as forças capilares nós continuamos a ter, mesmo quando a água está à capacidade de campo, ela também desce por gravidade, ela também tem influência da gravidade, a gravidade não deixa de ter influência nela. Em relação ao lateral flow, basicamente, neste modelo SWOT o que é feito é que é calculada esta velocidade de água a escoar na horizontal e também depende então de um capa saturado e depende do declive do nosso solo. E finalmente o base flow, que é uma equação empírica que basicamente neste modelo SWOT tem 2 ou 3 parâmetros que nos permitem calibrar o modelo para conseguir, com base no caudal, saber o que é que, qual é a velocidade a que a água deixa o solo para entrar no rio. Portanto, tem aqui os coeficientes de retardamento e basicamente o rio é transformado em coeficientes que nós usamos para conseguir, com o modelo, chegar então aqui a este caudal que eu vos falava aqui assim ao princípio. Esta é uma abordagem muito empírica. Tem uma virtude que é, tipicamente, nós não conhecemos bem os aquíferos, é um assunto complicado. Se eu vos falar no Estuário do Tejo, vocês já viram. Se eu vos falar no Alfredo do Maranhão, mesmo não tenham visto, já viram uma fotografia. Se eu vos falar agora no aquífero do Moura Ficalho, pá, nem nunca ninguém ouviu falar, aqui na sala, com certeza. E muito menos o viu, e muito menos eu vos posso mostrar uma fotografia, porque não é fotografável. Portanto, é uma coisa que está lá escondida e isto era, um bocadinho a brincar para dizer isto, para vos mostrar que é um assunto que é difícil, porque os aquíferos não se veem, são difíceis de medir, não há poucos dados, e portanto esta abordagem, mais uma vez, era aquilo que eu estava a dizer, este modelo está muito adaptado aos dados que existem. No modelo Moidland, aquilo que nós temos é uma abordagem mais física, onde nós definimos explicitamente o aquífero, onde nós definimos explicitamente o meio não saturado, e onde os escoamentos são todos regidos por leis físicas. Bom, o runoff também tem uma abordagem mais ou menos empírica e que basicamente então entra aqui com aquelas coisas que já tinha falado anteriormente, que é o que é que influencia a infiltração. E, portanto, a permeabilidade, o uso do solo, a permeabilidade basicamente é a tal condutividade insaturada, seja areia ou seja argila, e a condição anterior de teor de água. Se estiver saturado, vamos ter mais runoff, se estiver não saturado, vamos ter menos runoff. Bom,
Isto é para vos mostrar um exemplo do tipo de resultados que nós obtemos com estes modelos. Neste caso é o baseline, em que nós temos então aqui é só hidrodinâmica, temos então aqui a precipitação, vem um evento de precipitação. Quando vem este evento de precipitação, o que acontece é que gera-se runoff, que é representado por estas setas que vocês veem aqui assim a preto. Conseguem ver as setas que se formam? Depois fica tudo escuro. Portanto, se calhar vamos começar por aquilo que vocês veem, que é subitamente aqui assim nos canais fica tudo com, aparece aquela cor, não é? Depois aqui ali aquela escala de cores. Portanto, a cor azul significa pouca água e os verdes, os vermelhos significam muita água. Portanto, nós vemos aqui assim água a convergir para os canais, a seguir a um evento de precipitação. Portanto, temos o evento de precipitação, portanto não temos água nos canais, está tudo escuro e de repente aparece aqui assim estas cores, basicamente é a água toda a juntar-se. Se nós virmos aqui, o vermelho é atingido aqui em baixo, porque aqui assim é que se atinge o máximo caudal, que é a junção dos caudais dos vários rios. Toda a gente conseguiu ver isto? Depois, agora há aqui um passo intermédio, que é o tal que vocês não estão a ver, que é logo a seguir ao período de precipitação, formam-se aqui uma série de setas aqui no modelo, que basicamente, vocês aí se calhar estão a ver como uns pontinhos pretos que aparecem. E estas setinhas basicamente então são os tais caudais de runoff de que eu vos estava a falar. Ou seja, a seguir ao período de precipitação nós temos uma série de runoff gerada em cada uma das células da malha, e esse runoff vai convergir todo para o rio. Em simultâneo, temos também, aqui como fundo, temos o Sol, e aparece aqui numa escala de azuis, de 0 a 0.6, portanto 0 a 60%, e a seguir ao período de precipitação, portanto fica tudo mais, um azul mais escuro, portanto, significa que o Sol ficou saturado, ou ficou mais, com mais água. E também se verifica aqui também uma coisa interessante, que é, há sempre aqui uma diferença de teor de água entre esta zona da bacia e esta zona da bacia, porque são dois tipos de solos diferentes. E portanto há um que sempre fica com mais água do que outro. E aqui há um exemplo para mostrar que agora estes modelos nós podemos usá-los integrados com modelos de reservatório. Portanto, isto aqui era um exercício académico para mostrar que nós agora podemos pegar naquilo que vem aqui deste modelo e enfiá-lo para dentro de um modelo de reservatório. Este é um modelo que é o tal modelo de que vos vão falar na sexta-feira, acho que. Sexta, não é? Quinta. Bom, então vocês têm a próxima aula, não sei como é. E já agora só para explicar, portanto isto aqui mostra o transporte de sedimentos. Nós vemos aqui assim, há bocadinho aquilo que nós estávamos a ver no rio era caudal, portanto a cor representava caudal, aquilo que representa sedimentos. Portanto, depois do evento de precipitação temos sedimentos a serem transportados no rio, a serem todos congregados aqui assim à saída da bacia hidrográfica, aqui e aqui, e depois a entrarem dentro do reservatório. E portanto depois temos os sedimentos a evoluírem aqui dentro e vão-se depositando conforme vão andando no reservatório, porque as velocidades são baixas. Bom, agora vamos falar um bocadinho das tendências futuras e daquilo que nós estamos a desenvolver para o meio land. Portanto, como eu vos dizia, nós estamos agora a passar aquilo que é a vegetação daquele modelo SWOT para o meio land. Estes aqui já são alguns resultados. E pronto, isto aqui é para já mostrar alguns resultados e para vos mostrar um bocadinho aqui as tendências do crescimento das plantas. Portanto, depois da sementeira nós temos um aumento de biomassa. Depois vamos ter aqui um momento de
aqui da girafa. Está a comer. Girafa está a comer. É Porquê que tem aqui esta diminuição? Hã? Porquê que o gajo tem aqui esta diminuição? É os animais a comerem planta. Ah, está bem, pronto. Pois, nós podemos ter o processo, está bem, vai aparecendo aqui em cima, está bem. Portanto, a planta vai crescendo, depois pode ter eventualmente aquele greyzinho, que também depois é um aspecto importante depois para o tal balanço de nutrientes, é que nestes modelos para si hidrográfico, há uma componente que nós agora podemos ter, que é a pastagem dos animais. Portanto, nós podemos ter plantas a crescer e de vez em quando são devastadas por passagens de animais que vão lá e comem uma parte das plantas. Pois é muito importante para o ciclo dos nutrientes, porque retiram nutrientes do sistema e eventualmente reintroduzem-nos noutro sítio qualquer. E portanto daí este pequeno decréscimo. E depois eventualmente, isto aqui seria uma planta anual, tem todo o aspecto disso. Eventualmente, numa determinada altura, nós podemos proceder à colheita da planta. E portanto, então ficamos a nova biomassa, portanto no final disto tudo, há de ser igual à biomassa antiga, mais aquilo que cresceu, menos o grazing, menos o yield, e o yield é então esta colheita, porque uma parte da biomassa pode lá ficar. Aliás, também aproveito para abrir aqui um parênteses, que é uma prática agrícola típica, é nunca cortar a biomassa toda, deixar sempre lá algum restolho, porque tem vantagens em termos de diminuir a erosão. E também porque na prática não interessa apanhar tudo, porque as máquinas também têm sempre alguma margem, para não andarem de repente a cortar mesmo no solo. Mas portanto é uma prática agrícola que permite que não haja tanta erosão. Portanto, se nós arrancássemos a planta e ficasse em solo úmido, seria bastante pior. Portanto, fica sempre alguma quantidade de planta. Na imagem de trás, não tem ali nada a ligar a parte de cima, no segundo. Não. Aqui? Não. Aqui? Sim, nesse. Sim. Há ali aquele espaço em branco. Não, é porque ele não apanhou aqui assim a descida. Ou seja, o passo temporal aqui, o passo de output, não foi suficiente para apanhar pontos aqui. Eles estão cá, ele passou, foi de um lado para o outro, mas houve um decréscimo muito abrupto em relação a esta zona aqui. Bom, uma das razões também, porque nós também queremos fazer o nosso próprio modelo de plantas, isto aqui assim é um resultado em que nós mostramos a evolução do Leaf Area Index neste modelo SWOT. Isto é uma das coisas que nós estamos a estudar agora. Isto é a comparação de medidas, portanto neste lado temos o modelo SWOT, a evolução do Leaf Area Index, portanto estamos aqui assim em fevereiro, e estamos a ver que o Leaf Area Index está mais ou menos estabilizado. Aqui isto é para outro ano, mas estamos mais ou menos na mesma época do ano. Portanto, estamos a ver que numa escala de 0 a 4, estamos aqui com um Leaf Area Index de 0.2, qualquer coisa assim do género. Em alguns sítios mais, eventualmente aqui já estamos com 1 e tal, porque se calhar temos ali um tipo de vegetação mais, eventualmente mais pinheiros, ou se há alguma coisa que mantém uma quantidade de Leaf Area Index mais elevada. Quando chegamos aqui para alturas de abril, este Leaf Area Index começa a aumentar, que é a primavera, as abelhinhas, os passarinhos e tal. E portanto este Leaf Area Index começa a aumentar bastante nesta altura. E depois, quando começamos a tender para o verão, o Leaf Area Index começa a diminuir. Portanto, já se começa a ver aqui alguns sítios, eventualmente culturas de inverno, já começam a ser colhidas e o Leaf Area Index já começa a diminuir. Depois ali do lado direito, nós temos a mesma coisa, mas em imagens de satélite. Ou seja, isto é mesmo aquela frame, é exatamente esta frame que aqui aparece.
o que nós estamos aqui a denotar é que quando nós estamos aqui assim ainda com o Li-Fi Index muito elevado, assim no geral, nas imagens de satélite o Li-Fi Index já está a diminuir. Ou seja, há aqui uma discrepância aparentemente entre o modelo e aquilo que está a ser detectado com as imagens de satélite. E isto pode-se ver aqui, nós temos aquela mesma, nós estamos a ver uma animação no tempo e aqui é a mesma coisa, mas é só de um ponto. Portanto, no eixo dos Y temos o Li-Fi Index, no eixo do X temos tempo e aqui seria uma das célulazinhas a evolução. Portanto, verificamos que isto atinge no máximo em, não vou ver que consigo ver, mas atinge o máximo por alturas da primavera. O Li-Fi Index atinge aqui um máximo, atinge um mínimo aqui assim por alturas de novembro, outubro, setembro. Atinge um mínimo aqui por alturas de setembro. Portanto, a linha azul é a do satélite. No modelo, o que é que acontece? Na realidade, no satélite detecta tudo junto. Não é? No modelo, eu calculo cada uma das plantas explicitamente. E, portanto, aqui temos duas plantas e a tendência e a forma como elas crescem. Bom, portanto, isto tudo é para dizer que, de alguma forma, apesar de eu ver que realmente esta planta, que é uma planta de inverno, e esta aqui, assim, que é uma pastagem, que apanha algumas das tendências do satélite, quando eu olho para o global, aqui não me está a dar um resultado muito bom, mas é uma das coisas que nós estamos a estudar agora, e o SWOT tem aqui assim, algumas limitações, nomeadamente um período de dormência que não permite que ele consiga atingir bem aqui assim aqui o Li-Fi Index vai subindo de uma forma gradual, desde outubro, novembro, até chegar à primavera. E portanto, nós agora estamos, esta é uma das coisas que nós agora estamos a estudar, portanto, para já não tinha assim os grandes resultados para nos mostrar, só as dúvidas que ainda temos, e para justificar porque é que estamos a fazer este esforço para implementar as plantas no modelo de bacia do Moyland. Outra coisa onde também estamos a trabalhar no Moyland é no ciclo dos nutrientes. Este ciclo dos nutrientes então vai ser importante para nós sabermos a quantidade de nutrientes que temos disponíveis para os processos de percolação e para os processos de erosão. Portanto, se eu tenho muito NO3 no meu solo, vou ter muito azoto a ser transportado por percolação e vou ter quantidades grandes de azoto a ir para os aquíferos e a irem ter as massas de águas superficiais por percolação. Se eu tiver muita matéria orgânica, essa matéria orgânica vai ser transportada pelos processos de erosão e também vai chegar às massas de água, mas já não vai chegar aos aquíferos. Bom, e portanto estas são as nossas linhas futuras de trabalho no Moyland, são os processos de erosão, a vegetação, que já estamos a fazer, e também terminar alguns detalhes na parte do balanço do ciclo dos nutrientes do solo. Outras coisas que nós também temos andado a fazer nesta área das bacias hidrográficas é fazer estimativas de caudal. Portanto, nós temos estimativas de precipitação que nos são dadas, que nós corremos um modelo de bacia hidrográfica, neste caso é o SWOT, e estimamos o caudal e disponibilizamos na internet previsões de caudal para o Maranhão. Portanto, isto pode ser importante para os gestores da bacia da Albufeira do Maranhão para saberem quais é que são os caudais que esperam. Estas previsões são feitas com base em previsões de 7 dias de precipitação. Pronto, isto aqui é um aspecto da página da internet. Isto está agora a ser ultimado e está integrado nesta página que é o Pagos Observing System, onde tem tudo o que nós no nosso grupo temos em termos de resultados para o Tejo, quer para a parte da bacia, quer para a parte do estuário. Pronto, se quiserem saber mais coisas, podem ir ao meu de Wiki, podem ir também à Wikipédia,
Aqui na Wikipédia tem a vantagem para vocês, tem a vantagem que aquilo faz ligações a várias páginas e vocês podem ir qualquer coisa que não esteja claro na cabeça sobre o que é o Renove, sobre o que é não sei o quê. Aquilo faz logo ligação a outras páginas da Wikipédia. Assim como primeira abordagem em Wikipédia, para quando a gente está completamente fora do assunto, isto pode ser fácil para entrar na linguagem. Porque a gente às vezes quando dá estas aulas, a gente vem com a nossa linguagem, não sei o quê, usamos termos que nós achamos que vocês sabem, mas não sabem, porque também não têm que saber. E portanto a vantagem da Wikipédia é que tem lá aquela linguagem mais ou menos standardizada. E portanto, se quiserem saber mais alguma coisa do Moodle, podem ir lá. E também no MoiWiki, também lá tem toda a nossa informação. E portanto, é isso. Não tenho mais nada para vos dizer. E se houver dúvidas, isto é uma animação que não funciona. Pronto. Acabamos com uma imagem lá comum. Dúvidas, questões, perguntas? Portanto, à vossa disposição para qualquer coisa. Eu deixo aqui o meu e-mail. David.Martel. Bom, pronto, esse é o. Pronto. As perguntas, para dar perguntas, quer dizer que isto foi perfeitamente. Interessante, não foi? Ficaram na mesma? Ficou melhor? Bom, pronto. Foi um prazer, até à próxima. Obrigado.